Agora vamos resolver o exercício 2.107 do polígrafo. O tanque de líquido mostrado na figura é o mesmo mostrado na figura anterior, 2.106. No entanto, ele se move agora com uma aceleração constante sobre um plano inclinado, cujo ângulo de inclinação é 30 graus. Admitindo o movimento de corpo rígido para o sistema, calcule o valor da aceleração e se a aceleração será para cima ou para baixo, e C, a pressão manométrica no ponto A se o fluido é mercúrio com massa específica 13.600 kg por metro cúbico. Considerar que a gravidade é 9,81 metros por segundo quadrado. Então, se observarmos bem, o esquema, a figura é exatamente bem parecida, eu poderia dizer, bem parecida com o exercício 2.106, onde o recipiente estava se deslocando na horizontal. Agora, neste exercício, o recipiente está se deslocando também em um plano inclinado, também na horizontal, tá? É movimento linear, perdão, não é na horizontal, é um movimento linear se deslocando para cima, tá? A um ângulo de inclinação de θ. A pergunta do problema é: a aceleração é para cima ou para baixo? Ou seja, está acelerando ou está desacelerando? Tá? E também quero saber se o movimento é para cima ou o movimento é para baixo. Bom, aqui as alturas, no caso do fluido da parte da frente, também coincide com o problema anterior, que é H1, e na parte de trás tem uma altura H2. E o fundo do recipiente tem um comprimento L, também exatamente como no problema anterior, tá? Então temos os dados de entrada, que são os mesmos dados do problema anterior, com a diferença que agora é o ângulo, tem um ângulo de 30 graus, e as perguntas do problema é a aceleração, tá? Não tem mais aceleração em X ou aceleração em Z, porque agora esta aceleração é a aceleração resultante. Seria a aceleração resultante de AX e a de Z, né? E a pressão em a pressão neste ponto aqui, tá? Estou escrevendo a equação do campo de pressão em coordenadas retangulares, coordenadas cartesianas. Eu tenho esta equação aqui. Agora, meu interesse é saber onde que eu vou colocar meus pontos estratégicos. Eu escolhi meu ponto estratégico tendo na origem exatamente aqui, tá? Exatamente aqui. E então seria meu eixo X estaria na horizontal, claro, e meu eixo Z estaria na vertical. Mas minha origem exatamente coincide com o meu ponto 2, que é exatamente o ponto da superfície coincidindo com a parede do recipiente. E o ponto 1 estaria no outro lado, na altura menor, altura H1. E meu ponto A coincidiria exatamente aqui no fundo do recipiente, tá? Então, este é meu sistema referencial de coordenadas cartesianas e eu coloquei nesta posição por ser estratégica. Me pareceu que é a posição mais fácil para poder resolver o problema e encontrar as respostas que estão nos pedindo. Bem, então, para poder encontrar a aceleração, eu primeiro devo eliminar as pressões. P2 e P1 são adotados de forma que estas pressões, como estão aqui, a pressão atmosférica, estão na superfície, este termo todo vai ser eliminado. Para que eu quero eliminar? Porque eu preciso encontrar a aceleração. A aceleração é a primeira pergunta do problema. Se eu colocar P2 menos PA, ou P2 menos P alguma coisa aqui, eu vou ter mais uma incógnita além da aceleração. E eu não quero isso, porque se eu tiver mais uma incógnita, não vou conseguir resolver o problema. Tenho só uma equação, eu preciso ter uma incógnita e uma equação para poder resolver o sistema. Então eu preciso colocar os pontos estratégicos aqui 2 e 1, porque eu sei que 2 é a pressão atmosférica e 1 também é a pressão atmosférica. Ambos são conhecidos e dá para eliminar, tá? Então é isso que eu fiz aqui. Eliminei esse termo que está aqui, P2 menos P1, esse termo foi eliminado. X2 coincide, a origem coincide com o ponto 2, tá? Então X2 e Z2 são termos que podem ser eliminados, eles passam a ser zero, porque o ponto 2 coincide com a origem, tá? Então agora, desenvolvendo isto, aqui ficou zero, menos ρ a de x vezes menos x1, aqui menos vezes menos vira mais, então fica ρ a de x x1, e aqui fica menos ρ a de z mais g. Opa, este a de z aqui, a de z não dá para simplificar? Não, agora não dá para simplificar a de z,
porque aqui tem duas componentes da aceleração. A aceleração em x, que é na horizontal, e a aceleração em z, que é na vertical. Então, esse termo tem que deixar quietinho aqui, tá? E o Z1 aqui, né? Então, menos vezes menos dá mais, por isso que aqui aparece um mais no final. Tá? Então, isso foi isso que restou da simplificação anterior. Foi isso que restou. Agora temos aqui a massa específica. A massa específica neste lado dá para ser simplificada porque é um termo comum em ambas as partes. Em ambos os termos é um valor comum, né? Simplificando isso aí. Então agora é a vez de A de x e A de z. A de x e A de z são acelerações distintas. Uma é na horizontal e outra é na vertical. Eu não posso ter duas variáveis desconhecidas. Então eu vou ter que transformar a de x em função da aceleração que segue a linha, a diagonal, que segue a superfície inclinada. Então, esta aceleração que eu vou adotar agora, que esta aceleração aqui, ela segue o plano inclinado, inclinado θ, um ângulo θ. Então, se esta aqui é a aceleração resultante, as componentes a de x e a de z que estão aqui, eu posso escrever esses termos a de x em função da aceleração resultante e do ângulo de inclinação. Sim, eu posso. A de x então é igual a cosseno de θ, usando trigonometria, e a de z é igual a seno de θ também usando trigonometria. Isto vem aqui olhando o triangulinho aqui, dá para saber que esses termos estão corretos. Então agora eu vou transformar uma equação que tem duas variáveis com apenas uma equação que tem uma variável. Agora aparece aqui A. Cosseno de θ é conhecido, porque θ é um ângulo conhecido, 30 graus. Seno de θ também é conhecido, a gravidade é conhecido, mas aqui está faltando x1 e z1. Então x1 é uma distância que vai de aqui até o ponto 1. Essa distância horizontal, não é esta distância aqui, toma cuidado, tá? Não é esta distância aqui, é a distância horizontal, tá? Então, x1 e z1. Z1 seria a distância daqui na vertical até o ponto 1, que não é conhecida. Então, eu vou ter que encontrar agora essas condições, esses valores. Então, simplificando mais ainda, eu tenho aqui, este termo passa para o outro lado, este termo ficou aqui, e o x1 foi para o outro lado aqui, tá? Foi para o outro lado aqui, então ficou z1 dividido por x1. Lembrando que z1 e x1 são termos que eu preciso encontrar, tá? Então, eu vou deixar tudo que é conhecido por um lado, isto aqui vai para o lado esquerdo, e fica desta forma aqui, tá? Menos z1 sobre x1. Professor, mas eu não conheço a aceleração. Sim, mas a aceleração é algo que tu quer encontrar, então tu vai deixar este lado aqui quietinho. Z1 e x1 é algo que tu precisa transformar, e tu tem que ver de onde que vai sair, tá? Então, aqui fiz umas linhas de referência para ver o que é exatamente x1 e z1, tá? x1 seria a distância deste ponto aqui até o ponto 1, distância horizontal. E z1 seria a distância na vertical, tá? Então aqui eu fiz novamente x1 e z1, tá? Para ver quem que é. E vou assumir que este ângulo aqui, de triângulo retângulo, formei aqui um triângulo retângulo, este ângulo eu vou chamar ele de alfa. E eu vou ter que encontrar este alfa, tá? Então esse alfa, se eu for observar bem, a tangente de alfa é z1 sobre x1, que é exatamente o que eu coloquei aqui. Z1 sobre x1 é igual a tangente de alfa. Ah, professor, mas eu não tenho alfa. Calma, ainda falta fazer algumas simplificações, falta fazer algumas atividades aqui, algumas tarefas para poder encontrar quem que é alfa. Então, provavelmente vai sair aqui agora, tá? Então, eu tenho que a aceleração, vai me dar uma resposta em função da tangente de alfa. Então, daqui eu vou partir para cá, tá? Já eliminei Z1 e X1 e agora eu tenho meu alfa. Então, tudo depende do meu alfa agora, porque θ é conhecido. Então, a minha aceleração vai depender do meu alfa. Se observar bem, esse alfa está ligado a este lambda, que também é conhecido, dá para conhecer, porque este ele é conhecido, e H2 menos H1 também é conhecido. Olha só, H2 28, H1 15, então este aqui seria 13 centímetros, este seria 100 centímetros. Por trigonometria, então dá para encontrar este lambda.
Se encontro lambda, sabendo que o θ é 30 graus, eu vou achar meu alfa. E isso que eu vou fazer aqui. Tangente de lambda igual a H2 menos H1 sobre L. Em termos numéricos, o ângulo lambda é 7 graus. Então, lambda é 7,407 graus. Como eu sei que isto aqui, alfa mais lambda é igual a θ, e eu conheço quanto vale o lambda, meu alfa dá 22,59 graus. Agora que eu tenho meu alfa, eu vou resolver o problema que estou precisando. E vou encontrar a aceleração. A minha aceleração me deu menos 3,801 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Isso significa que o sistema está desacelerando. O sistema está desacelerando, tá? A aceleração da negativa significa que o sistema está desacelerando. Então, a aceleração se dá para cima ou para baixo? E lembrando também que eu adotei a minha aceleração estando aqui indo para cima, mas deu um valor negativo, então a minha aceleração é para baixo. Tá? A minha aceleração está indo para baixo agora também. Então, agora sim, continuando. Já copiei os termos do slide anterior, está tudo igual. Já que achei a minha aceleração, agora eu preciso encontrar qual seria a pressão. A pressão aqui no ponto A. Para encontrar a pressão no ponto A, eu faço a mesma coisa também. Eu vou adotar dois pontos estratégicos. Eu coloquei o ponto 2 e o ponto A. Tá? Eu vou adotar aqui meu ponto 2 e meu ponto A. Meu ponto 2 é porque aqui a pressão manométrica é zero. E o ponto A porque é a pressão que quero encontrar. Então aqui o dx fica x2 menos xa e o dz fica z2 menos za. Tá? Então, o PA é o que eu quero encontrar e P2 é zero. O X2 é zero e Z2 também é zero. Tá? Então, aqui a única coisa que falta encontrar é o XA, tá? E o ZA, que é a ponta daqui até o ponto A, né? Daqui do ponto 2 até o ponto A na vertical e o XA do ponto 2 até o ponto A na horizontal. Tá? Então, esta relação anterior pode ser escrita de um pouco mais, escrita de uma forma mais simples. Tá? Que PA foi escrito desta forma aqui, tá? XA aqui vira positivo, mas aqui tem um negativo que multiplica tudo isto aqui, vira de novo negativo. Tá? E lembrando que a aceleração em x e z, eles estão em função de A, né? Mas é preciso deles numericamente para poder encontrar o PDA. Então, eu reescrevi elas aqui. A é conhecido, um valor negativo. Então, a de x é menos 3,292. Isto aqui é para a esquerda, porque se é negativo. A aceleração positiva é para a direita. A aceleração negativa seria, então, para a esquerda. A de z também, menos 1,901. No caso, não é mais para cima, é para baixo, porque dá um menos aqui. E estes termos são os que eu vou substituir aqui. A única coisa que me falta encontrar é quanto vale XA e ZA. Para isso eu olho meu triângulo retângulo formado aqui nesta figura. Um triângulo retângulo eu coloquei aqui. Observem que este ângulo aqui é exatamente o ângulo θ. É isso que eu acabei de fazer. Se você faz uma analogia para descobrir exatamente este ângulo aqui, você vai ver que este ângulo aqui é θ, tá? Esta distância aqui é H2. E esta distância aqui é ZA. E esta distância aqui é XA. Então, foi isso que eu copiei aqui. Tendo um lado e tendo um ângulo, eu posso achar os outros lados. Foi isso que eu acabei de fazer. XA é H2 seno de θ e ZA é menos H2 cosseno de θ. Mas, professor, por que você colocou menos? Eu coloquei menos porque o sentido na vertical do ponto 2 até o ponto A está indo para baixo, no sentido negativo de Z. Está indo para baixo, no sentido negativo de Z. Então, como do ponto 2 até o ponto A está indo para baixo, no sentido negativo de Z, eu tenho que colocar um menos aqui. Foi isso que eu fiz. Eu já tenho ZA, tenho XA, ZA. Em termos numéricos, eles dão esses valores. Substituindo este termo e este termo aqui na equação, obtenho uma resposta que a pressão em A me dá 32,3 kN, tá? Esta seria a minha pressão para o caso deste problema, tá bom?